Olá, vamos começar aqui a nossa aula e hoje nós vamos falar sobre a doutrina do pecado. E nós estamos estudando de Gênesis a Apocalipse, então vamos chegar e você que está nos acompanhando vai aprender bastante coisa aí, tenho certeza. Vamos orar então, pedindo a Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo dia e pedimos que o Senhor abençoe a aula que vamos ter, que teu Espírito Santo nos ajude, em nome de Jesus. Amém. A doutrina do pecado. Então nós chamamos de amartiologia, do grego transliterado, que amartia, que é igual erro, pecado mais logos, estudo. Então, como sugere o próprio nome, é a ciência que estuda o pecado e as suas origens. Então, amartiologia, ciência que estuda o pecado e as suas origens. E as consequências também, né? Então, um estudo sistematizado do pecado. Então, vamos hoje ver sobre a queda do homem. Então, nós sabemos que Deus criou o homem, não é? E também criou os céus e a terra, criou o seu exército, e vemos que Satanás pecou. Então, há alguns textos aqui que eu vou ler com você hoje, para que você possa entender, né? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse primeiro versículo diz que Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis capítulo 2, verso 1 diz assim: os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Então Deus criou, além de ter criado o céu, a terra, o universo, criou também os anjos e todo o seu exército. Então a origem do pecado começa no orgulho lá de Satanás contra Deus. Então Satanás é um anjo de luz, o qual Deus o fez. E em Ezequiel capítulo 28, verso 14 em diante, diz assim, aliás, o 13, estava no Éden, jardim de Deus. Pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topazo, o diamante, a turquesa e o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia que foste criado. Então Deus criou aqui, criou quem? Além de ter criado todo o exército celestial, ele criou Satanás e diz que ele era um querubim. Tu eras querubim ungido para proteger e estabelecer no Monte Santo de Deus. Estava no meio das pedras afogadas e andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O verso 17 diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria. Então Satanás, ele foi criado por Deus e ele então faz uma rebelião contra Deus nos céus, né? E veja lá, Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas, e Deus exaltarei no teu trono. Então, Satanás, ele foi criado por Deus, era um anjo de luz e querubim de Deus, e ele então se corrompe no seu coração e ele é lançado fora
do céu, onde a presença de Deus habita. E ele levou lá os seus anjos caídos com ele. Deus criou, além de tudo, ele criou o homem e ele fez o homem também. Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou na sua nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus também, além de ter feito todo esse exército, fez o homem e fez a mulher. Mas o que acontece? No versículo, capítulo 1 de Gênesis, verso 27, diz assim, que criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, e Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então, além de Deus ter criado Adão, criou Eva, e macho e fêmea, criou o homem e criou a mulher. Deus criou dois seres únicos, que pensava, tinha alma, emoção, espírito, fôlego de vida, e Deus não fez a Eva do pó como homem, mas fez do próprio homem, significando que é o complemento, é aquele que anda junto com o homem, sua companheira. Mas Satanás, ele veio matar, roubar e destruir, e a gente vê lá no texto de Apocalipse capítulo 12, no livro da Revelação, nós vemos aqui, Apocalipse capítulo 12, no versículo 3, 4 e 9, diz assim, e vi outro sinal do céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui está Satanás, né? É o diabo, e sua cauda levou após a si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que havia da luz, para que, dando ela a luz, o tragasse o filho. Depois, o verso 9, foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, esse texto de Apocalipse mostra aqui também, né, a queda de Satanás. Mas o que acontece? Esses anjos caídos, como lá em Pedro, capítulo 2, verso 4, diz que eles estão caídos e eles foram lançados no inferno. Então, no final da história humana, Satanás, seus anjos e todos aqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador serão lançados no inferno depois que a segunda morte, lá no lago de fogo, que é a separação eterna de Deus. 2 Pedro capítulo 2, o verso 4, diz, e chegando vós a ele, 2 Pedro 2, 4, diz assim, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas haverá os lançando no inferno, os entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Deus não perdoou os anjos que pecaram e os lançou no inferno. Então esses anjos caídos estão sem perdão. Não foram perdoados, foram lançados no inferno, e assim começa então a queda de Satanás. Mas onde entra o homem nessa história? Então, o que é o pecado? A definição de pecado, pecado entrou no mundo. O que é pecado? Pecado, a ideia é errar o alvo, né? Deus tinha feito um alvo para o homem de obediência. Então, quando você fere, transgride os princípios de Deus, isso chama-se uma doença espiritual, que quebra a nossa comunhão com Deus, nos colocando numa vida sem harmonia, separado de Deus, como diz na Isaías, gerando lágrimas, aflições, desesperos, conflitos, doenças e destruições. Então, qual que é o alvo de Deus? O alvo de Deus, Deus fez o seu exército celestial, fez o homem, mas Satanás, como estrela alva, ele se rebelou contra Deus. Então, o desejo de Satanás é vingar-se de Deus, é destruir Deus. Vamos assim, né? Pensar nisso.
E o que acontece com Satanás, então? Ele vem à Terra e ele engana, então, Eva, primeiramente, e engana ela de uma forma que Deus diz para Eva, olha, de toda a árvore do jardim você pode comer, menos de uma. Satanás vem e fala assim, olha, Deus não quer que você coma nenhuma erva, Deus nenhuma das frutas do jardim, Deus não quer que você tenha conhecimento do bem e do mal. Então Eva é tentada pela audição, quando ela vê o fruto, pela visão, né? Pelo olfato, pelo paladar, e ela então oferece o seu marido. E o seu marido, o Adão, ele poderia falar não para ela, mas ele, infelizmente, né, a síndrome de Adão, ele poderia dizer assim, olha, você está errada, Deus nos fez para a obediência, mas o que acontece com ele? Ele desobedece a Deus também. E assim, o pecado entra no mundo e fere a própria natureza humana, é um vírus que agora começa a passar, aí vem a morte, vem a destruição, porque Satanás é esse ser, e ele transgride os princípios de Deus. E ele então passa essa mesma doença que ele tinha para o ser humano quando o homem desobedece a Deus. Então Deus fez o homem livre, não fez o homem robô, não é verdade? Então se Deus o fizesse, alguém você pode me perguntar assim, poxa, Deus fez o homem, poderia fazer com que o homem não pecasse. Mas pensa se você é pai, mãe, que você tem um filho. Então você tem uma criança, você tem um filho, o que você quer? Que aquela criança te obedeça, não por medo, não por violência, não é? Mas por amor. Então quando aquela criança ela te obedece, você fica muito feliz. Você não precisa ficar pondo cerca para que ela possa te obedecer. Mas você ensinou, então, eu obedeço meu pai por amor. Então, sabe, uma história que conta-se, uma história de um cachorrinho que ele tinha tudo na sua casa. Ele tinha a melhor comida, a melhor ração, ele tinha espaço para brincar. Mas quando ele via a rua, ele saía correndo que nem louco e o seu dono pegava e sempre falava para ele, aqui é o melhor lugar, se você sair daqui é perigoso, mas certa feita ele saiu correndo, foi atropelado e morreu. Então assim, ele escolheu, né, o seu caminho. E Adão e Eva também escolheram o seu caminho. E assim entrou a desgraça no mundo. O que aconteceu? Morreu, Caim acabou sendo o assassino do seu irmão. E assim, Eva, achando que teria uma esperança quando teve outros filhos, a esperança não existia. Por quê? Porque a esperança seria Jesus só lá na frente. Então o pecado entrou no mundo através de Satanás. E ele incultou no homem o mesmo princípio dele, né? a mesma sua desobediência, como diz, nós acabamos de ver lá em Gênesis. Gerou tudo isso daí. Em Gênesis capítulo 2, verso 16 a 17, diz assim, e ordenou o Senhor a Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Então, nessa desobediência que o homem teve, ele escolheu o seu caminho e gerou o quê? Gerou a morte. Gênesis 3, 4 diz assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Veja, então a serpente enganou, não é? Satanás mentiu aqui mais uma vez. E verso 6 disse, vendo a mulher aquela árvore que era boa para comer, agradável aos olhos, né? Então veja aí, ela foi atraída em todos os sentidos, audição, visão, e aí então ela oferece para o seu marido. E lá depois, no verso 8, ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. Então Deus vinha todo dia, né? Conversar com eles, tinha essa comunhão.
Eles quebram essa comunhão no verso 9, diz: E clamou o Senhor Deus a Adão. Ele disse: Onde estás? E Adão disse: Eu ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondido. Então, ele sempre esteve nu, né? Mas o fruto do pecado gerou nele o quê? Rebeldia. Então, se rebelaram contra Deus. Boa, agradável e desejável. Então, esses são os pecados, né, que a gente acaba cometendo. Então, até hoje, os pecados nos afetam por quê? Então, porque a gente acha que é bom, agradável e desejável. Então, a consequência do pecado é que entrou o pecado por um homem no mundo. Lá em Romanos capítulo 5, verso 12 e 19, diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Então, por esse homem chamado Adão, entrou o pecado e contaminou toda a raça humana. Então, agora toda a raça humana nasce no pecado. Então, você vê uma criança pequena, eu tenho lá meus netos já, né? E são educados, ensina tudo, mas sempre estão com coisas querendo fazer erradas. Mas um só tem 1 ano, o outro tem 6. Mas por quê? Porque esse pecado entrou no homem. E a Bíblia diz que, lá em Romanos, que não há nenhum justo sequer. Então não há nenhuma pessoa justa, não há ninguém que entenda. Então, assim, por mais que nós tentemos assim, ser bons, ser pessoas honestas, a gente não consegue escapar do pecado. Então o pecado é uma doença tão grave que às vezes a gente faz esses pecados sem mesmo pensar. Por exemplo, alguém chega na tua casa lá, bate na tua porta e você não quer atender a pessoa, então você fala lá para tua esposa, fala que ele não está, né? Então o pecado, ele entrou no mundo e está dentro de nós. A mentira, a cobiça, né? Tantas coisas mais. Então a consequência do pecado é a morte. Diz a Bíblia assim, que o salário do pecado é a morte. Então a consequência desse pecado é a morte. Então, você que está me ouvindo, né? Qual que é a consequência desse pecado? É a morte. Porque a Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá. Então nós nascemos em pecado, o pecado nos leva à morte, e a morte são duas coisas, né? A morte agora, que é a separação, você morre fisicamente, a separação sua com a sua família, aquela dor, e a separação eterna de Deus. Então, além da morte física e espiritual, é aquela sensação de que você vai estar, está no lugar, né, sem a presença do Eterno. Então, o que nós vemos nesse texto, no estudo dessas condições? Nós vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 10, diz assim o texto lá, 2 Coríntios 5, 10. O texto diz que nós todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz lá o texto, né? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Então, para a gente finalizar esse tempo aqui, então o salário do pecado é a morte. Então, infelizmente, o pecado entrou no mundo e nessa consequência do pecado, todos vão morrer. Não temos escapatória física e espiritualmente. E a alma que pecar,
esta morrerá. Então não há como viver sem pecar. A única pessoa que viveu sem pecado foi Cristo. Então, se você pecar um pecado que seja pequeno, né, se existe tamanho de pecado ou não, por dia, durante 365 dias, você imagina quantos pecados. Mas multiplique isso aí vamos pensar aqui, deixa eu ver aqui na minha calculadora, né? Vamos pensar aqui, olha, 375. Vamos pensar aqui. Vamos pensar que se você pecasse apenas 300 vezes, uma por dia, 300 vezes no ano, vezes 10 anos, sai 3.000, né? Então, imagine você se apresentar diante do justo juiz, né, com tantos pecados, não é verdade? E para terminar, nós vemos aqui que todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, primeira apresentação diante de Deus é quando, você lembra da parábola do rico de Lázaro? Então havia lá um homem rico e Lázaro. O homem rico, ele foi para o inferno, fora da presença de Deus. E Lázaro foi para o seio de Abraão, ou paraíso, né? É o lugar onde é o céu, mas ainda não teve um julgamento para o bem e o mal, não da salvação, mas do bem-mal, o trono do Senhor. Então, a pessoa aqui na terra, que ela não se redimiu dos seus pecados, ela vai direto já para o inferno. É um lugar já de dor e tormento. E o que acontece com Lázaro? Ele não era um cara ruim, ele não expulsou lá o mendigo da porta, ele não fala que ele tinha algumas coisas, que ele era mau caráter, nada disso. Mas ele não era um cara que não quis conhecer a Deus, ele não tinha interesse em Deus. E aí ele está lá nesse lugar, no inferno, ele tem a consciência já, então ele pede para Deus, Senhor, manda lá na terra as pessoas, um profeta ir lá e falar. Mas Jesus disse assim, mas lá já tem a minha palavra. Aí ele fala assim, Senhor, então ressuscite um morto, mas Jesus já ressuscitou e já está nos dizendo a verdade. E ele fala, Senhor, me coloca um pouquinho, eu estou aqui num lugar de tormento, põe aí uma gotinha de água no seu dedo e coloque aqui na minha boca. Aí o texto diz, quem está nesse lugar não passa para o outro e o outro não passa para cá. Então há uma barreira entre céu e inferno, não há como chegar lá. E lá o Lázaro, que era uma pessoa que vivia pobre, uma pessoa desgraçada, mas ele se arrependeu, está lá no céu, e ele está ali já numa situação já privilegiada. Mas aí, 2 Coríntios diz que todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Que tribunal é esse? Não é para salvação, porque o salvo já conquistou a sua salvação através de Jesus aqui na terra. Mas é para galardão, coroa e coisas boas. Então lá no céu ainda vai ter um julgamento sobre aquilo que você poderia fazer ou deixar de fazer para aqueles que conheceram a Jesus como Senhor e Salvador. Então não é só ser salvo, mas é saber que ainda teremos que comparecer diante de Deus e mostrar as mudanças que nós tivemos. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e se você gostou aí do estudo, você passe para outras pessoas. Semana que vem vamos continuar. Fique em paz, em nome de Jesus.